E deu Flamengo no primeiro jogo contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. O vídeo de hoje do canal traz todos os bastidores do triunfo por 1-0. E fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Hora de falar sobre Gabigol, que segue na pauta de vários clubes brasileiros. Meus amigos Everton Guimarães e Thiago Fernandes afirmaram nas últimas horas que Gabigol no Cruzeiro é uma possibilidade real. A curiosidade é que eu havia ouvido de uma pessoa que trabalha no staff do Gabigol que o Cruzeiro fez contato, demonstrou interesse na metade do ano e desapareceu do mapa, levando o staff do Gabigol a entender que o Cruzeiro não tem a intenção de contratá-lo. O que eu fiz? Diante de todas essas possibilidades, conversei na manhã dessa quinta-feira com um dirigente cruzeirense. Essa pessoa não descarta Gabigol como reforço, mas afirma que a prioridade é outra. Hoje o Cruzeiro busca dois atacantes de lado de campo de velocidade, de bom drible, que não tem as características que o Gabigol exatamente apresenta nesse momento. Mas essa pessoa não descarta Gabigol, embora ela imagine que o Gabigol tenha grandes chances de renovar o contrato com o Flamengo, especialmente depois da demissão do Tite, que era alguém absolutamente contrário ao Gabigol, e da contratação de Filipe Luís, que é muito próximo do Gabigol. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Claro que ainda dá para sonhar. A Pedrosa vai conversar com você daqui a pouco, mas antes, vamos falar da estreia do Filipe Luís como treinador do Flamengo. O Flamengo teve o Gabigol como titular. Essa já foi a primeira informação ali antes do jogo, todo mundo ficou, meu Deus, Pois é, Filipe Luís me driblou, hein? Muito. 1-0 Filipe Luís, hein? 1-0 Filipe Luís. Essa daí eu fui pego de surpresa. Parabéns ao Filipe Luís. Olha, é verdade. Não é todo dia que se ganha. Eu não vi no ter drone isso, eu nem tinha pensado nisso. Ele driblou Nenê. o drone. Foi Tá 1-0 pro Flamengo. O Flavinho que tava lá no Maracanã, acompanhou tudo e vai falar com a gente. Fala, Flavinho! O estreante Filipe Luís foi o único que teve o nome gritado pela torcida antes do jogo. Talvez por causa do novo técnico, o Flamengo começou jogando bem e a Arrascaeta quase fez um golaço. O uruguaio teve outra chance clara, mas o Hugo salvou o Corinthians. Novidade entre os titulares, Gabigol tentou de letra e o Hugo pegou outra. Só que no chute do Alexandro, o goleiro esperava o cruzamento e a bola entrou. Foi o primeiro gol do lateral esquerdo pelo Flamengo. Filipe Luís gostou do que viu e aplaudiu na beira do campo. Quando a bola entrou, eu já pensei nisso. Falei, poxa, eu demorei tanto para fazer um gol, ele já fez o primeiro. Uma sensação maravilhosa. Eu senti no banco de reservas, eu vi meus companheiros correndo por mim, eu me senti muito orgulhoso. O Flamengo quase fez o segundo nesse voleio do Gerson. O Corinthians só foi ameaçar no fim do primeiro tempo quando o Garro obrigou o Rossi a espalmar essa bola. No início do segundo, lá estava o Hugo de novo, fazendo uma ponte na cabeçada do Ortiz. Outra novidade de um Flamengo mais motivado. Quem acaba saindo acaba sendo sempre o treinador, mas acho que todos ficam reflexivos em relação a isso e aí procuram dar uma resposta no jogo seguinte, né? E acho que isso acabou acontecendo hoje. Aí veio a sequência de bolas na trave. Romero acertou a do Rossi. O travessão apareceu no caminho do Bruno Henrique e também do De La Cruz na cobrança de falta. O Gerson ficou cara a cara com o Hugo, que salvou outra. Já o Gabigol conseguiu colocar para dentro, mas estava impedido. O Corinthians só não empatou com o Romero porque o Léo Pereira tirou quase na linha. Mateuzinho também teve chance e foi outro que bateu na trave. O Flamengo vence na estreia do Filipe Luís. O time rubro-negro leva para o segundo jogo em São Paulo a vantagem do empate para chegar pelo terceiro ano seguido na final da Copa do Brasil. Eu vi um time que criou muitas chances, que conseguiu finalizar e que incomodou o adversário em todo momento. Então fiquei feliz porque é questão de tempo que a bola entre, porque a qualidade é extraordinária. Eu tenho uma máquina na mão. Confiante, a torcida do Corinthians fez festa depois do jogo, mas foi o Flamengo do Filipe Luís quem mereceu palmas e saiu na frente por uma vaga na decisão.
perguntas. Aí, como é que ele tá? Ele e o DJ Careca? Você pode fazer até 3 hoje, tô tranquilo. Eu tenho 2 perguntas pra você. A primeira é... Vamos lá. Por que você acha, ô Vene Casagrande, que o Flamengo mudou tanto em 3 dias sob o comando do Filipe Luís? E já junto dessa pergunta, responde essa primeiro, que depois eu quero saber quais são essas mudanças que você identificou. Primeiro, por que você acha que mudou tanto? Vamos lá, Fernandinha. Eu não tenho opinião, embora muita gente esteja dizendo isso, que os jogadores queriam derrubar o técnico Tite. Eu não vejo dessa maneira, muito pelo contrário. O Tite não tinha o menor problema com o elenco, com nenhum jogador, a não ser com o Gabigol, que a gente sabe muito bem que os dois não se bicavam muito, era uma relação extremamente profissional. Mas os jogadores não estavam querendo derrubar o Tite. O que eu penso, na minha visão, é que a energia do Tite, da comissão técnica, que estava uma energia baixa, a gente podia observar isso nas entrevistas coletivas, já estava passando para os jogadores. Para mim tem uma imagem emblemática que mostra muito bem isso que eu estou querendo dizer. Quando o Gerson fez o gol da vitória, um gol extremamente importante em cima do Atlético Paranaense, nos minutos finais, no último jogo do técnico Tite, e a forma como o Gerson comemorou, nem parecia um gol importante, parecia um gol qualquer, né? Sem vibração, e isso não é uma crítica ao Gerson. Eu acho, repito, eu acho que os jogadores do Flamengo já estavam sugando aquela energia do Tite. Era o retrato do ambiente. Perfeito. O que a comissão técnica estava fazendo, os jogadores também estavam fazendo. Então, a energia já estava passando para os atletas. É como se fosse uma empresa. Os funcionários enxergam um chefe cabisbaixo, com energia baixa, desanimado. Não é o nosso caso aqui. Graças a Deus, porque o nosso Big Boys não é desse jeito. Tanto é que lá no camarim eu até brinquei dando esse exemplo. Imagina se o nosso Big Boy estivesse desse jeito. A gente também estaria desanimado, fazendo um programa cabisbaixo, sabe? Sem a autoestima elevada. E aí chega o Filipe Luís, com uma energia totalmente diferente, vibrante. A verdade é essa, a gente pôde ver na entrevista coletiva dele, de apresentação, que ele estava muito animado, querendo fazer acontecer. E aí os jogadores foram também pegar essa energia. Então eu não acho que seja algo pessoal com o Tite, um problema com o Tite. Não, é um fator novo, uma energia nova. E o Filipe Luís chegou querendo mostrar serviço. Eu acho que foi isso. Claro, teve ajuste também. Por exemplo, na partida de ontem, mesmo ele tendo apenas 2 treinos, sendo um no campo, ele conseguiu, por exemplo, demonstrar uma jogada ensaiada. A gente pôde ver uma jogada ensaiada, coisa que com o Tite não estava tendo, por exemplo. Por exemplo, você falou aí dessa jogada ensaiada, foi a primeira coisa que você comentou até lá no grupo, né? Nossa, olha aí, a gente já tá vendo uma jogada ensaiada. Além da jogada ensaiada e da forma com que o Flamengo se apresenta, eu digo na forma mais vibrante, você encontrou mais alguma outra mudança do Tite agora pro Filipe Luís? E assim, eu acho, mas não tem que comparar, o que passou, passou. Mas a gente é pago pra isso. Não, eu acho que nesse momento... Não, a gente é pago pra isso, Nenê, pra comparar mesmo, E eu acho entendeu? que tem que comparar porque a diferença, a discrepância é muito grande. Assim, no estilo de jogo, na vibração dos atletas. Por exemplo, ontem eu gostei demais da intensidade do Flamengo, sobretudo no primeiro tempo. Foi um time extremamente intenso, pra cima, marcando sob pressão. Com o Tite não estava sendo dessa maneira. E aí, veja, isso aí, Vene, já não é uma questão de, a preparação física. Não. Que, olha só, absolutamente não deu tempo do novo preparador físico entregar algum poder físico, alguma melhora física, cardiorrespiratória, enfim, não. Isso realmente é uma questão de escolhas, de orientações e de intensidade mesmo. O quanto você se faz mais intenso. Não é porque não consegue ser intenso. Porque às vezes bate aquela dúvida, né? Nos jogos do Tite. Cara, será que eles já estão cansados? Será que já é o final da temporada? O que será que está acontecendo? A gente vê realmente uma intensidade muito abaixo do que a gente esperava do Flamengo na temporada. E aí foi visto nesse jogo que não tem nada a ver do que eles podem entregar. Claro que de como eles estavam entregando. A gente também não pode esquecer um fator que é extremamente importante. Esse jogo é um jogo de mata-mata. Isso mexe também com o emocional dos atletas. É totalmente diferente do jogo contra o Atlético Paranaense. Mas vamos pegar o jogo contra o Corinthians e o jogo contra o Peñarol. Foi diferente. E são jogos de mata-mata. São jogos do mesmo nível, digamos assim, embora competições totalmente diferentes. Então, acho que a gente pode ver um Flamengo... Eu vou dar um exemplo. O Wesley na lateral direita. Foi um baita acerto do Filipe Luís. O Wesley fez uma grande partida ontem. O próprio Pulgar, que ontem eu havia dado a minha opinião, que eu não começaria com ele no time titular, fez uma grande partida.
uma grande partida. O Flamengo ontem teve 27 bolas roubadas e o Pulgar se destacou nesse ponto também. Ajudou bastante o De La Cruz. O Arrascaeta, que é um jogador que é fisicamente falando, não consegue entregar aquilo que se espera dele. Ontem ele já conseguiu mostrar uma certa evolução. Não sei se é a vontade de fazer acontecer. O Gabigol? Ânimo extra. Eu acho que... O Gabigol também. Eu acho que fez um grande primeiro tempo. Inclusive foi o fator surpresa do Felipe Luiz na escalação. Eu acho importante, vamos agora falar do Gabigol, Vene. Eu acho que foi importante pro Gabigol começar. Sim. Começa que o Felipe Luiz entrega para ele uma confiança. Sim. Confio em você, olha lá, vamos nessa, né? Sim. E eu não sei, vocês não são tão, mas eu sou muito mística no futebol. Eu acho que tem umas coisas que podem ser... Você pode se debruçar nisso. Eu acho que o fato do Gabigol-Flamengo, ela é uma mística, ela é uma máxima. O Gabigol é um dos maiores ídolos da história. Um cara que, numa final de Libertadores, estava todo mundo já meio que desacreditado. O cara vai lá e resolve o negócio nos últimos minutos. Então, assim, isso não é só né, uma coincidência. Isso realmente é a capacidade que ele tem da resiliência dele. Então, eu já estava falando há um tempo, gente, eu acho que o Gabigol tinha que começar a voltar a ser titular, ter esse espaço dele. O Pedro não se machucou, infelizmente. Então, esse espaço é dele. Então, assim, eles jogam futebol diferentes. A posição do Gabigol hoje é muito diferente da do Pedro, a gente sabe disso. Mas alguém faz o que o Pedro faz nesse elenco do Flamengo? Não, ninguém. Então, eu acho que é uma opção. Então, enfim, a gente já debateu sobre isso. E ontem ele começou jogando, né? Então, ele teve a oportunidade de, desde o início, estar ali mostrando o que ele é capaz. Você gostou do que você viu do Gabigol? Gostei do que eu vi. Achou que foi uma boa escolha do Felipe Luiz? Vamos lá. Nos tempos de Tite, eu não defendia a titularidade do Gabigol pelo esquema dele. O esquema que ele utilizava não era um esquema que eu poderia dizer aqui que o Gabigol merecia ser titular. Por quê? Entre Bruno Henrique ficar de falso 9, centralizado, enfim, como quer que você queira chamar, ao invés do Gabigol, eu preferiria o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique vive o melhor momento. Agora, no esquema tático que o Felipe Luiz colocou ontem, uma espécie de 4-4-2, eu não vejo o menor problema colocar o Gabigol, embora muita gente tenha classificado essa escalação na base da amizade, na base da panela. Eu não vejo dessa forma. Exemplo, se fosse o Gonzalo Plata, o que o Gonzalo Plata vem jogando também para eu ficar defendendo aqui a titularidade dele? Acho que o Gabigol e o Gonzalo Plata podem estar no mesmo nível. E ontem o Gabigol mostrou o quê? Com o Felipe Luiz, o ânimo dele será diferente. E eu não julgo o Gabigol, muito pelo contrário. Falei isso aqui quando estava indo o técnico Tite, se põe no lugar do Gabigol. Você é o Gabigol. A gente sabe a força que tem o Gabigol entre os torcedores do Flamengo, a história dele com a camisa do Flamengo e também a parte tática dele, a parte técnica dele. Ele olha e vê o Carlinhos na frente dele. Nada contra o Carlinhos, repito, não tem nada pessoal contra o Carlinhos. Mas, gente, não dá pra comparar. O Gabigol, mesmo em má fase, eu acho que ele pode entregar mais que o Carlinhos entrega. E aí, sabe que eu reparei ontem? No Bruno Henrique muito mais intenso e muito mais poderoso, reeditando essa dupla com o Gabigol. Porque ele não ficou fixo na ponta esquerda, como que é o o Tite que às vezes ele botava. gosta de ser, né? De ser um cara intuitivo. O Bruno Henrique é muito intuitivo. Esse gol do Gabigol, ele foi anulado, tá, gente? Esse gol do Gabigol foi anulado por impedimento, que, aliás, o Vene Casagrande foi milimétrico, né? Eu não achei justo também a forma Eu tô doida como... pra essa regra mudar logo. Você tá? Como eles traçaram a linha, eu fico na dúvida. Não tem como eu dizer que eles acertaram ao anular o gol ou também erraram. Você acha que não estava impedido? Eu não tenho como, eu não tenho uma opinião formada, porque a forma como eles traçaram a linha não é uma forma correta, que tal na minha opinião. A gente acabar com esse troço de paralaxe? É isso. E botar uma linha do Plim da década de 90. Alex, não tinha dúvida. Ninguém debatia. Eu falava assim, eu já trabalhava com televisão, e não na década de 90, né, gente? Eu era uma pequena menina. Mas na época em que o Plim ainda traçava aquela linha. Vamos lá no tira-teima. E aí colocava a linha. Ninguém no dia seguinte, Alex, ficava na televisão debatendo se era ou não impedimento. Aí eu falava na televisão que era a única regra fechada do futebol. Todas as outras são interpretativas. Socou, não socou, botou a mão na bola, não botou, saiu, não saiu, não saiu, olha a bola, tem um pedaço da bola, tem um gomo da bola. Mas o impedimento, ele não tinha discussão. Ou estava ou não estava impedido. E não era sobre como eu olhei, como você olhou, se eu tô no trem, no primeiro vagão, no segundo vagão. Todo mundo via a mesma coisa. Traçou a linha lá. Tá? Não tá. Aí pega um paralaxe, um ponto, uma coisa, a câmera daqui, a outra de baixo. Gente, Dito ponto isso, de vista. não dava cada pra hora anular você o vai gol, achar né? uma coisa, igual a bola.
Tá fora, tá dentro, tá fora, tá dentro. É ponto de vista. Eu não anularia o gol, dando a minha opinião. Mas beleza, a gente não tem como cravar que estava ou não impedido. Agora, sobre a atuação do Flamengo, algo a se melhorar não dá para você perder a quantidade de gols que o Flamengo perdeu ontem. Verdade, O Flamengo finalizou ontem 19 vezes, sendo 9 no gol. O goleiro Hugo Souza, que na minha visão deu mole no gol do Flamengo, quis adivinhar o cruzamento, acabou falhando no gol do Alexandre, fez várias defesas difíceis. Hugo Souza, né? O Flamengo ainda colocou 2 bolas na trave também. Eu acho que a forma como o Flamengo jogou foi uma forma muito boa. Eu acho que, enfim, para primeiro jogo do técnico Felipe Luiz, positivo, mas não pode perder essa quantidade de gols. Estamos falando de uma partida mata-mata. Lá na Arena Corinthians, o Corinthians, com certeza, com o apoio da torcida, vai fazer um jogo mais difícil que fez esse dentro do Maracanã. O Hugo Souza, para ele estar aí, vestindo a camisa do Corinthians, encontrando o Flamengo, quanto que o Corinthians pagou? O Corinthians vai pagar mais 500 mil Ah, reais. não pagou ainda? É porque tem, eu não tenho essa informação se já pagou, porque eles têm até 24 horas após o apito sim. final para o dinheiro cair na Ainda conta do tem Flamengo. mais umas horinhas aí. Tal como aconteceu no Campeonato Brasileiro, quando o Hugo Souza enfrentou o Flamengo, o Corinthians pagou essa multa de 500 mil reais. E agora terá que pagar também. Mas, Vene, por que o Corinthians não efetua logo a compra do Hugo Souza para poder parar de pagar essa multa? Porque, por contrato, o Corinthians só pode fazer isso a partir do dia 10 de outro. Exercer essa opção de compra. Dias, né? Exatamente. Então, para o jogo da volta, marcado para o dia 20, eles já terão comprado o Hugo Souza. Assim, o presidente do Corinthians diz. Porque para comprar o Hugo Souza, ele tem que pagar à vista ou dar uma garantia bancária que o Flamengo aceite. Entendeu? Entendi. Então não tem risco, entre aspas, de calote, no caso, como está acontecendo com o Mateuzinho, como está acontecendo com outros jogadores que o Corinthians não vem pagando. Mas eles só podem comprar o Hugo Souza, exercer a cláusula de opção de compra a partir do dia 10 de outubro. Até lá, ele ainda é jogador do Flamengo emprestado ao Corinthians. E performou bem, né? Você detalhou aí que você achou que ele falhou no gol? Eu achei que ele deu mole no gol, ele adivinhou. Se a gente parar e analisar o lance do gol, o Alexandre recebe, dá uma olhada para a área, como se fosse cruzar, o Hugo Souza adivinha o cruzamento, e aí o Alexandre observa o gol vazio, chuta pro gol e consegue fazer o gol. Inclusive, um lateral esquerdo fazendo o gol da vitória do Flamengo na estreia do Felipe Luiz no comando. Fica essa curiosidade aí. Vene Casagrande, é difícil, eu acho né? que Alexandre é difícil fazer gol. Eu acho que valeu a pena, sim. O Hugo Souza tem sido. Eu também É acho. um super personagem Apesar de hoje ter no dado Corinthians, mole no né? gol do Flamengo, ele Mas fez uma baita acontece, uma hora ou outra partida. o goleiro não vai não tem pegar jeito. tudo, né? Mas o que ele pegou aí em relação a tudo que Inclusive aconteceu o lance volume de jogo. letra do Gabigol, que iria fazer um golaço, o Hugo Souza fez uma defesaça. A letra não foi no Hugo Souza. Na verdade, o Hugo Souza que fez a defesa. Pois é, essa de várias que ele... Isso. E fora que às vezes a gente vê os caras chutando pra fora e se fala, o cara errou. Às vezes a qualidade de posicionamento do goleiro atrapalha muito a visão e tudo que ele consegue pra conseguir finalizar uma bola. Então, assim, o Hugo tem se tornado um Acho personagem até que o muito Flamengo deu importante. mole na forma como tratou o Hugo Souza. Poderia ter ficado com ele no elenco e ter negociado Você o não Matheus acha que Cunha. estava na hora dele Não, sair do Rio? quem me acompanha no meu Flamengo? canal sabe que eu falei muito bem isso. E na época, vários comentários, você é empresário do Hugo Souza, tá ganhando dinheiro, me criticando pela minha opinião. Mas eu acho o Hugo Souza mais goleiro que o Matheus Cunha, sem sombra de dúvida. Olha só, o Vasco saiu na frente, viu? Mas acabou levando a virada do Atlético Mineiro, esse jogo Copa do Brasil. O Flamengo deu um importante passo rumo à construção de seu estádio ao tomar posse do terreno do gasômetro, após um acordo firmado com a Caixa Econômica Federal. Na cerimônia oficial realizada na Prefeitura do Rio de Janeiro, o presidente do clube, Rodolfo Landim, assinou o documento que formaliza a posse do terreno. Além dele, participaram do evento o prefeito Eduardo Paes e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que esteve presente via chamada de vídeo. Após o evento, houve a entrega simbólica de uma chave, marcando o início de uma nova fase para o clube carioca. Com a posse do terreno, o próximo passo envolve a análise do solo e a demolição das estruturas presentes no local. Landim destacou a necessidade de cumprir os trâmites burocráticos, como a elaboração do projeto básico e a obtenção das licenças necessárias. Ele também mencionou a ideia de erguer um mastro de 50 metros com uma bandeira do Flamengo, como no centro de treinamento do clube. A previsão é que a fase de licenciamento dure cerca de 2 anos, seguida pela construção do estádio, com inauguração prevista para 15 de novembro de 2029. O projeto do estádio também contará com a participação da torcida por meio do tijolinho virtual.
Inspirado em uma iniciativa semelhante utilizada na construção do centro de treinamento, o torcedor poderá comprar um tijolinho virtual, tendo seu nome exibido em painéis durante a construção e posteriormente no estádio finalizado. Essa campanha de participação é uma forma de aproximar ainda mais a torcida da realização desse sonho antigo do clube. O acordo que garantiu a posse do terreno foi possível após uma conciliação entre o Flamengo, a Prefeitura do Rio, a Advocacia Geral da União e a Caixa Econômica Federal. O Flamengo já havia desembolsado R$ 138,2 milhões em um leilão realizado em julho e mais R$ 7,9 milhões após uma perícia judicial. Com uma complementação de R$ 23,9 milhões dividida entre o clube e a prefeitura, o valor total do terreno será de R$ 170 milhões. Esse processo de conciliação foi conduzido pela Câmara de Mediação da Administração Pública Federal desde o final de agosto. Agora, o clube abrirá concorrência para a criação dos projetos básico e executivo do estádio, que terá capacidade entre 70 e 80 mil pessoas. O projeto básico inclui a planta, o custo e o tempo de obra, enquanto o executivo detalhará aspectos como instalações hidráulicas e elétricas. A estimativa é que a elaboração desses projetos leve de 12 a 18 meses, com um custo aproximado de R$ 70 milhões. Em paralelo, o Flamengo também abrirá licitação para escolher a construtora responsável pela obra. O Flamengo ainda precisa obter uma série de licenças para dar início à construção, como autorizações urbanísticas e de segurança. O terreno, onde funcionava o antigo gasômetro do Rio, ainda precisa passar por um processo de descontaminação, estimado em cerca de R$ 25 milhões. Além disso, há planos para urbanizar a área ao redor do estádio, o que poderá envolver o fechamento de ruas próximas. Para financiar o estádio, o Flamengo aposta na aprovação de um projeto de lei que permitirá a venda de parte do potencial construtivo da Gávea, o que pode gerar entre R$ 500 milhões e R$ 700 milhões. O clube também espera arrecadar recursos com a venda dos naming rights do estádio, com uma expectativa de receita entre R$ 40 milhões e 50 milhões anuais. Além disso, o Flamengo pretende vender os apartamentos que possui no Morro da Viúva, o que poderá gerar cerca de R$ 114 milhões, valor que poderá ser utilizado na construção do estádio.